Fala, gente boa! Seja bem-vindo aqui no nosso canal Quem Pergunta Quer Saber. E a pergunta de hoje é sobre um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 27 e 28, que eu vou estar lendo para vocês esse texto. 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 27 e 28, que diz assim: se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E a pergunta então que nos chegou foi a seguinte: se Paulo, nesse texto, estaria menosprezando o dom de falar em línguas? Vamos lá. O dom de falar em línguas é a capacidade que Deus concede ao crente quando o batiza com o Espírito Santo, e a evidência, então, de que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, segundo a doutrina pentecostal. Embora haja um outro segmento do ramo pentecostal, os chamados pentecostais carismáticos, que creem que uma pessoa pode manifestar um dom espiritual sem necessariamente essa pessoa falar em outra língua. Mas esse é um outro assunto que podemos estar abordando mais para frente. Vamos então à pergunta em questão. Bem, Paulo não está, em hipótese alguma, nesse texto, menosprezando ou desqualificando o dom de falar em línguas. O que Paulo está fazendo é orientando a igreja de Corinto o uso correto deste dom. Paulo, então, chega aos irmãos de Corinto por carta dizendo: olha, que se houver entre vocês que fale em línguas, alguém aí entre vocês que fale em línguas, que haja quem interprete essas línguas. Por quê? Porque Paulo sabe que a finalidade do culto é a edificação dos que lá estão. Então Paulo, norteando a igreja, para que a igreja cumpra esse objetivo de edificar os que lá estão, Paulo então diz o seguinte: olha, você tem liberdade de falar em línguas, mas para que o culto cumpra o seu dever de edificar os que lá estão, é necessário que alguém interprete. Se não houver intérprete, então Paulo orienta que aquele que fale língua fale baixo, fale com Deus. E Paulo frisa bem o detalhe de que, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, não ao outro, porque é uma língua que não é compreensível para aquele que ouve. Por isso Paulo então orienta que haja a interpretação. Então, o que está acontecendo nesse versículo, ou nesse texto, é Paulo orientando, não está menosprezando, nem diminuindo o dom de falar em línguas. Paulo está trazendo a lei que ordena o culto. Qual é a lei que ordena o culto? A lei que rodeia o culto, que norteia o culto, é a lei da ordem e da decência. Então Paulo está dizendo: ó, tem que ter ordem entre vocês. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. Paulo falando isso, né? Então Paulo está dizendo: olha, então vocês podem sim falar em línguas, mas só podem falar em audível, em uma voz alta, se houver intérprete. Se não houver intérprete, então cada um fale com Deus, porque isso vai edificar apenas quem fala. Tá certo? Então essa seria a explicação do texto aqui de 1 de Coríntios capítulo 14, versos 27 e 28. Paulo não está menosprezando o dom, mas Paulo está apenas orientando como usá-lo. Tá bom? Se você gostou aí do nosso comentário ou do nosso vídeo, comente aí embaixo nos comentários, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais, ative o nosso sininho de notificação para você receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo, faça conhecido, porque o sucesso desse canal depende do seu compartilhamento, tá bom? Deus abençoe, gente boa!